Olá, boa tarde. Eu gostaria de começar esse vídeo sobre um tema de microeconomia. Dentro do refinamento de microeconomia, nós vamos falar sobre o comportamento do consumidor. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Ivo. Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre demanda ótima. E aí a minha ideia é a gente discutir algumas questões que foram alvo dessa disciplina, desse conteúdo, dentro do concurso de economista para CESP, Sesgran Rio, alguns editais nesse sentido. Então, fiquem atentos porque são questões e são assuntos que são cobrados dentro do âmbito da economia e também para concursos. Voltando então, a ementa eu vou colocar num link disponível, vai estar aí embaixo no vídeo. Vamos falar um pouquinho então sobre demanda ótima. E aí, dentro da demanda ótima, vamos falar dos refinamentos da demanda marshalliana e da demanda hicksiana. O que significa cada uma e como que a gente encontra. Tá ok? Então, do ponto de vista do consumidor, a demanda é uma relação ótima, né? Porque a gente trabalha com a premissa de otimização. Então, a demanda é uma relação ótima entre a escolha do consumidor, preço e quantidade de bens que ele está disposto a pagar. Então, geralmente, você faz uma relação de demanda de dois bens, e aí nesse gráfico de dois bens, bem 1, bem 2, você insere uma relação da função utilidade, que geralmente é substituída pelas preferências do consumidor, define as preferências, e essa utilidade é traduzida graficamente como as curvas de indiferença. Além das curvas de indiferença, que no meu caso aqui eu vou trabalhar com o exemplo da Cobb-Douglas, que ela define curvas desse sentido aqui, ó, o de x1, o de x2 igual a x1 elevado a alfa, x2 elevado a 1 menos alfa. Então, ok? Se você reparar que isso aqui são hipérboles, então você vai ter desenhos assim. Então, essa é a curva de diferença do nível 1, essa aqui seria a curva de diferença do nível 2, e a inclinação entre elas seria a taxa marginal de substituição entre os bens. Para cada nível de utilidade, a taxa marginal de substituição entre os bens, que representa simplesmente o negativo da derivada da utilidade em relação ao bem 1 sobre a derivada da utilidade em relação ao bem 2, para cada nível elas têm exatamente a mesma inclinação, e aí você também insere dentro desse contexto a restrição orçamentária do indivíduo. A restrição orçamentária, para quem não conhece, é simplesmente uma equação que define o preço vezes a quantidade comprada do bem 1, mais o preço vezes a quantidade comprada do bem 2, ela tem que ser menor ou igual que R para definir um conjunto factível de soluções. Reparem que a taxa marginal de substituição, num ponto de ótimo, vai acabar sendo igual à inclinação da reta orçamentária. Então, a inclinação da reta orçamentária, se você coloca x1 e x2 assim, a inclinação dela seria renda menos P de x2 vezes x2 sobre P de x1. Então, o que você tem? Que você tem aqui as taxas marginais de substituição vão ser iguais ao vetor de preços. Note que eu fiz uma inversão aqui, nesse exemplo aqui, como eu botei x1 no eixo das abscissas, a taxa marginal de substituição é em relação tanto a bem 1 quanto ao bem 2. Espera aí, deixa eu ver se está igual. Não, inverti mais uma vez. x2, x1. Então, o que você tem, do ponto de vista de otimização, é que a taxa marginal de substituição vai ser igual à inclinação da reta orçamentária.
é a inclinação da reta orçamentária, então, é menos P2 sobre P1, e você vai igualar a taxa marginal de substituição para você encontrar o ponto de ótimo. Isso de um ponto de vista gráfico, tá ok? Se você fizer uma relação de otimalidade, você vai perceber que o seu problema de ótimo, seja pelo método lagrangiano ou pelo método gradiente, você vai encontrar exatamente essa mesma solução. Então, eu gosto sempre de trabalhar com um método mais genérico possível. Então, continuando a minha relação de demanda, então, fechando aqui, se você tem uma demanda desse tipo, e agora eu vou falar um pouquinho da demanda marshalliana, a demanda marshalliana, você define ela como argumentos os preços, né, um vetor de preços e a renda, e ele é simplesmente um argmax, ou seja, um argumento maximizador da utilidade do indivíduo, dado uma restrição orçamentária. Então, você tem que respeitar essa restrição, significa uma restrição para o seu problema, ou seja, um problema que é restrito. E aí você poderia definir esse problema da seguinte forma: você quer maximizar a utilidade através das escolhas de bem 1 e bem 2, você pode fazer isso para quantos bens você quiser, escolhendo as variáveis x1 e x2, respeitando a restrição orçamentária, ou seja, sujeito a P1x1 mais P2x2 menor ou igual a R. Mas como você tem a premissa de não sociedade local, você tem utilidades quase côncavas, você faz várias premissas para você sempre trabalhar do ponto de vista da igualdade aqui. Não vai fazer sentido, então, para esse consumidor não aproveitar todo o conjunto factível, ou seja, não estar dentro da fronteira, ou seja, não obedecer a minha igualdade ao invés de ser menor ou igual. Então, a gente sempre trabalha, em vez de trabalhar com condições de Cantuck de início, você trabalha direto com a restrição de igualdade para depois verificar se faz sentido fazer alguma outra alteração. A partir daí, o que você pode fazer? Você vai solucionar o problema. Então, para uma função Cobb-Douglas, então você vai ter a seguinte restrição, a seguinte função objetiva. Então, você vai maximizar o de x1, o de x2, né? Vai ser x1 elevado ao x2 elevado ao menos alfa, sujeito a P1x1 mais P2x2 igual a R. Então, isso aqui vai ser a sua função objetiva, isso aqui vai ser a sua restrição. Do ponto de vista de um lagrangiano, a sua condição de primeira ordem simplesmente seria a derivada parcial de todas as variáveis, ou seja, o gradiente de f igual ao multiplicador de Lagrange, gradiente de g, que é a sua restrição. Então, isso aqui fica f de x1, derivada parcial em relação a x1, lambda, derivada parcial da restrição em relação a x1, que é preço. E vai chegar exatamente àquela mesma relação que você encontrou aqui, tá? Fique tranquilo, você vai encontrar que o vetor de preços tem que ser igual à taxa marginal de substituição. Então, f de x2 é igual a lambda P2. Se você fizer uma subtração aqui, se você dividir uma pela outra, você vai encontrar exatamente que a primeira derivada em relação a x1 dividido pela primeira derivada em relação a x2 vai ser igual ao vetor de preços, ou seja, taxa marginal de substituição tem que ser igual à razão de preços. Tá ok? Aí, então, vira um problema puramente matemático, você saber derivar uma Cobb-Douglas. Em relação a x1 vai ficar alfa, x1 alfa menos 1 vezes x2, 1 menos alfa, igual a lambda P1. Em relação a x2 vai ficar 1 menos alfa, x1 alfa vezes x2 menos alfa, igual a lambda P2. Você fazendo a divisão da equação 1 pela equação 2, você já de cara nota que você vai cortar o lambda. Esse x1 elevado a alfa você vai cortar com esse expoente. Esse x2 elevado a menos alfa você vai cortar com esse expoente aqui. Então, isso vai ficar alfa 1 menos alfa, x1
elevado a menos 1 fica no denominador, x2 elevado a menos 1 do denominador vai ficar no numerador. Então, x2, x1 igual a P1, P2. Note que você já está trabalhando na solução ótima, ou seja, esse par ordenado aqui, x2, x1, já é o argumento maximizador da sua função. Então, isso vai ficar x2 ótimo, vai ser igual a P1 sobre P2, vezes 1 menos alfa sobre alfa, x1. Bom, se esse é o seu argumento maximizador, você tem que obedecer essa restrição, e aí por isso que a gente sempre quer trabalhar com a restrição de igualdade para evitar soluções que a gente chama interior. A gente vai estar trabalhando então apenas com soluções na fronteira do conjunto factível. Você vai substituir esse cara aqui que você encontrou na sua restrição orçamentária, ou seja, em G. Então, continuando o problema. Então, a sua restrição G era P1 de x1, certo? P1 de x1 mais P2 de x2, que era quem? Olhando ali, vai ficar 1 menos alfa sobre alfa vezes x1 estrela vezes P1 sobre P2. Tudo isso aqui era igual à sua renda. Note que você vai cortar P2 com P2. Isso vai ficar x1 evidência P1 mais P1 que multiplica 1 menos alfa sobre alfa é igual a renda. Se você fizer aqui desse lado, você vai fazer um MMC somando alfa, multiplicando por alfa. Então vai ficar alfa P1 mais P1 menos alfa P1, tudo sobre alfa. Então vai ficar x1 que multiplica alfa P1 mais P1 menos alfa P1 sobre alfa. Vai cortar esses dois caras aqui. Vai ser igual a sua renda. Então, a fórmula da demanda ótima vai ser a sua renda sobre P1 vezes alfa. Note que isso aqui obedece exatamente à configuração que eu coloquei. A demanda marshalliana ótima, no caso, vai ser uma função da renda e do vetor de preços. Como o problema é análogo, x2 vai ser exatamente a renda sobre preço do bem 2 vezes o seu expoente 1 menos alfa. E aí, você sempre tem a fórmula ótima da Cobb-Douglas, obedecendo esse critério, ou seja, a renda sobre preço vezes expoente. Então, você sabe que na Cobb-Douglas você sempre vai consumir uma fração constante de cada bem, não importando o preço. Que fração você consome de cada bem? Alfa. Então, se alfa for 0,20, você consome 20% da sua renda em relação a bem 1 e 80% da sua renda em relação a bem 2. Então, só para passar a limpo essa história, a demanda marshalliana da Cobb-Douglas ela é bem comportada. Não é tão complicado você trabalhar direto com a fórmula final. Obviamente, a derivação dessas contas, vocês podem ver que exige um conhecimento de cálculo 1, cálculo 2, otimização, trabalhar com duas variáveis, mas não é nada muito complicado do ponto de vista analítico. Uma vez você sabendo derivar com uma função polinomial, sabendo que você tem que dividir uma pela outra, fica mais tranquilo. E o importante é você saber isso para você acompanhar os novos conteúdos, que a gente tem que trabalhar também com a demanda Hicksiana, que é exatamente o problema dual. Minimizar a função de dispêndio sujeito a um nível de satisfação, mínimo. Então, prestem bastante atenção, que esse é um problema que pode ser bastante comum para vocês durante o curso de economia. Obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem nesse sentido, vocês podem acessar o meu blog, mandar um e-mail com dúvidas e sugestões. Tá ok? Então, obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço. Quem gostar do vídeo, por favor, compartilhe e mande para o máximo de contatos